Para você acabar com a dor nas costas, talvez esteja faltando algumas técnicas específicas. E é isso que você vai aprender nessa aula completa. Sejam bem-vindos ao workshop. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Márcia Vilela, fisioterapeuta. Sou formada há quase 28 anos e estou nessa pegada assim, de dor. Sempre minha questão foi questão de dor. Eu vou contar um pouquinho da minha jornada profissional e por que eu entrei nessa era digital. Eu comecei a trabalhar com traumatortopedia, naquela fisioterapia tradicional que a gente fala, que é a fisioterapia que trabalha com choquinho, calor, alongamento, fortalecimento com gelo. Eu trabalhei muito, a maior parte da minha vida profissional foi nessa área de traumatortopedia. Então, eu já atendi pós-operatório de tudo que você imaginar, ombro, prótese de quadril, prótese de joelho, entorse, todas as ites da vida, bursite, tendinite, artrose, hernia de disco, nós já atendi tudo. E a questão da fisioterapia, naquela época, eu já atendia um pouquinho diferente do que já atendia na época, que eu fazia um pouquinho a mais, eu já fazia uma terapia manual, eu já entendia que o ombro, tratar só a região que sente a dor, não era o suficiente, eu tinha que viver por que estava acontecendo, porque você fazia 10 sessões, 20, 30, 50 sessões de fisioterapia, a pessoa não melhorava ou melhorava, depois daqui uns meses, as pessoas voltavam para fazer fisioterapia da mesma coisa. Poxa, como assim? Você entendeu? Eu já tinha feito alongamento, fortalecimento, já tinha feito tudo. Aquilo foi me criando um pouco de decepção e desânimo da fisioterapia, essa que era a verdade. E curso atrás de curso, tentando buscar mais formas de melhorar, e, no entanto, aquilo parecia que não fazia diferença. Foi quando, em 2014, 2015, mais ou menos, eu achei um curso chamado Método Busquet, que ele trabalha parte de fáscias, parte de cadeias musculares, e dali o mundo se abriu para mim. Foi quando, até eu falo que foi quando eu descobri que nós temos os órgãos internos da barriga, mas não que eu descobri no sentido de que eu não sabia que existia, mas no sentido de que eles faziam toda a conexão com o corpo, que um problema lá no pé poderia estar influenciando no seu quadril, ou no seu joelho, ou na sua coluna, ou vice-versa, entendeu? Foi aí que eu comecei a entender qual era o motivo verdadeiro da causa, que não necessariamente era inflamação, que não era hernia de disco, que não era artrose. Então, essa questão foi que abriu o meu mundo. Eu falei assim, pronto, agora eu achei, agora eu entendi por que eu tratava e não melhorava. Então, eu comecei a fazer cursos nessa base, cursos da técnica de osteopatia. E o que é o mais interessante disso tudo? É entender que existe uma outra causa, sem ser simplesmente a inflamação, uma artrose, uma hernia de disco, que pode ser, muitas vezes, que já seja até uma consequência de outro problema. Então, as pessoas chegam, por exemplo, no Pilates, que já passaram pelos médicos e falaram, eu já fiz fisioterapia, não sei quantas sessões de fisioterapia, e agora o médico pediu para vir para o Pilates. Como se o Pilates fosse, assim, toda a solução do mundo. Não que o Pilates não seja bom, o Pilates é maravilhoso, é necessário fazer atividade física, mas não é, talvez, o Pilates que vai resolver realmente o problema, porque o Pilates vai trabalhar o músculo, e o músculo é só uma parte de um tratamento, porque muitas vezes a causa não é devido ao músculo, são outras causas. Por exemplo, a dor na coluna lombar, por exemplo, nessa parte de baixo, ela pode estar influenciada pelo mau funcionamento do intestino. Um problema de estômago, como um refluxo ou uma azia, qualquer coisa, pode causar dor no ombro, pode causar dor na cervical, a gente chama disso de dor referida. A gente não sabe quando a pessoa está com a dor no braço esquerdo, fala assim, pode ser infarte, né? A pessoa está dando infarte, não sei o quê, pode ser dar dor no braço esquerdo. É chamada dor referida. As mulheres, quando têm cólica, muitas vezes, às vezes não sentem dor na coluna lombar, é uma dor referida. Então, é justamente isso. A incompreensão da verdadeira causa da dor, que nesse caso seria das costas. Pessoas que fazem cesárea, abdominoplastia ou qualquer outra cirurgia no abdômen, tem muita interferência também na coluna, por causa das faces. Isso é que, na verdade, me deu vontade de vir para a internet, vamos dizer assim, divulgar mais isso, porque o que eu recebo de pessoas
sem essa orientação, achando que tudo o problema é da artrose, tudo é problema da hernia de disco, tudo é problema das inflamações que tem, sem entender que, às vezes, isso não é a causa verdadeira da dor. Então, esse é o maior objetivo do workshop, além de mostrar as técnicas e exercícios, sim, movimento. Movimento é muito necessário para poder aliviar a dor. Então, nós vamos começar com alguns movimentos. Eu separei, assim, bastante movimento hoje para a gente fazer. Os primeiros exercícios, nós vamos trabalhar mais essa parte cervical, que é do pescoço, e dessa parte do ombro. Aí você fala assim, mas eu tenho dor na coluna lombar, lá embaixo. Mas tudo é uma coisa só, da coluna tem embaixo. Nós vamos começar, então, sentado pode ser feito, nós vamos entrelaçar os dedos, colocar no pescoço, pode baixar a cabeça e colocar bem no pescoço, bem na nuca mesmo os dedos, sendo que, vou virar de lado para vocês verem. Ó, o dedinho vai bater contra a cabeça, vai ficar bem abaixo da cabeça. O braço vai ficar debaixo da orelha. Ó. E na hora que levantar a cabeça, vai sentir pressionar, a cabeça vai pressionar os dedos. Então, nós vamos manter nessa posição por 30 segundos. Eu vou contar aqui mais ou menos, que eu esqueci meu relógio lá, para poder marcar o tempo. Então, eu vou contar aqui mais ou menos. Vocês vão sentir uma pressão na nuca, com a cabeça levantada, vai pressionar o dedinho, e ali vai pressionar uma região que é muito importante, a gente passa muitos nervos importantes. Abaixa um pouquinho o braço, Liliane, está muito alto o seu braço. O braço tem que ficar abaixo da orelha, ó. Sinal que a sua mão está muito para cima. A mão fica bem no pescoço mesmo. Os dedinhos batem, ficam debaixo da cabeça. Aí você levanta a cabeça e vai ter a pressão lá atrás. Aí deixa o tempinho nessa posição. Relaxa, solta o ar, deixa o corpo bem solto, solta a mandíbula, solta aqui a articulação da boca, relaxa bastante. Vamos ficar um pouquinho mais de tempo. Eu falo 30 segundos, gente, mas olha, nunca, mas é nunca mesmo. É o tempo determinado. Sempre percebe o seu corpo e vai sentindo, ver o quanto que ele precisa realmente desse movimento, ou dessa técnica, né? Quanto tempo você tem que ficar ali, é ele que vai dizer. Mas aqui, para a gente fazer essa aula, para a gente poder ter uma didática, nós vamos marcar mais ou menos um tempo. Aí relaxa o braço, solta um pouquinho, o braço fica um pouco tenso. Agora nós vamos fazer o seguinte, colocar a mão oposta do outro lado, tá vendo aqui esse ossinho aqui? Tá dando para ouvir? Vou colocar a mão no microfone aqui. Ó, pega a mão, aperta um pouquinho a pele e leva a pele para baixo, em direção ao peito. Mas mantém, não é para escorregar, só vai dar uma puxadinha na pele. E vai levar a cabeça lá para trás, como se fosse olhar lá no teto. E vai manter essa posição também por 30 segundos. Vai sentir um repuxado aqui, ó, na pele, aqui assim. Trabalhando um pouquinho a face dessa região aqui para liberar o pescoço. Respira, sempre solta. Faz isso com a mão, mas solta os ombros. Não deixa os ombros tensos, não. Relaxa bem o ombro. Respira. Puxa o ar e solta. Estou contando aqui. Isso. Agora vamos fazer do outro lado. A mesma coisa. Tem esse ossinho aqui, que é a clavícula. Vamos colocar a mão por baixo dela e vamos levar a mão em direção ao peito, puxando um pouquinho a pele. Tá dando para me ouvir direito? E vira para o outro lado, como se fosse lá para o teto, lá do outro lado. E vai repuxar aqui, ó, nessa região. E vamos contar. E solta o ombro. Puxa o ar e solta. Tenta manter o corpo mais relaxado possível. Solta o ar. Isso. Agora aqui, ó, na parte da frente, na junção dos dois ossos aqui, põe a mão e puxa para baixo também, em direção ao peito.
e leva a cabeça para cima. Agora, nós vamos alongar, modo de dizer alongar, né? Trabalhar essa parte aqui, ó. E vamos contar. Solta os ombros, puxa o ar e solta. Expira. Isso, e volta. Sempre lembrando que vocês depois vão fazer do tempo que o corpo for necessário para ele. Sempre. Agora vamos para uma outra técnica. Essa aqui vale a pena você fazer por dentro da blusa, na pele. Eu vou mostrar aqui por fora, mas não, vou mostrar só para vocês verem como que ela, depois eu vou colocar por dentro da blusa. Vai segurar aqui, vai puxar para cima, vai contar até 10 e vai soltar. Depois vai puxar de novo e vai puxar para frente. Vai contar até 10 e vai soltar. Vai puxar de novo, vai para trás, vai contar até 10 e vai soltar. Mas agora eu vou fazer de frente aqui e nós vamos fazer juntos. Vou colocar a mão, ó. Isso, segurou, puxou para cima, conta até 10. 7, 8, 9, 10. Aí relaxa a mão. Se cansar o braço, pode parar. E cuidado para não fazer isso aqui, ó. Tá? Qualquer coisa, só dá uma apoiada, põe aqui a outra mão, que aí o braço fica mais relaxado. Puxa para cima e traz para frente. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí relaxa. Puxa para cima e leva para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Vamos fazer agora do outro lado. Segurou na pele, puxou para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Aí puxa de novo, joga para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Puxou, joga para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Isso. Vamos fazer mais uma vez de cada lado, porque uma vez só é pouco, tá? Então, vamos fazer mais uma vez. Vou repetir aqui. Ó, pegou, puxou para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Lembra de manter o ombro bem relaxado, tá? Puxou para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Puxou para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou, vamos do outro lado. Bom, pode apoiar aqui a mão, tá? E solta o ombro. Puxou para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Volta. Puxou para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Puxou para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Ai, tem até um alívio no pescoço. Isto. Agora vamos para o outro exercício. A mão no ombro. Sabe quando a pessoa vai nadar de crawl, que a gente fala? Faz isso daqui. Só que nós vamos fazer com a mão aqui, sem precisar forçar. Quem não consegue colocar a mão aqui, não tem problema. E só que nossa mão agora vai ser o cotovelo. O cotovelinho, dá um tempinho. Aqui, ó. Aí nós vamos rodar lá atrás, mas levando o tronco também para trás. Depois volta, joga o cotovelo no joelho oposto em direção, tá?
O movimento é do tronco junto com o braço. Ó, como se estivesse nadando, joga lá atrás, ombro e tronco. Roda e vai para frente em direção ao joelho oposto e volta. O mais importante aqui, gente, também é fazer dentro do seu limite. O exercício não é para ser feito com dor. Nunca para ser feito com dor. Então, se você chegou aqui, doeu, você vai voltar aqui e vai para frente. Não é tanto braço, é mais ombro, mais, ó, rodar o tronco para soltar a parte lá de trás. E vai lá na frente. E pode acompanhar a cabeça, tá? A cabeça pode acompanhar o cotovelo. O cotovelo foi na frente e a cabeça vai na frente. Isso. Repare o movimento que está sendo feito lá na sua coluna. Quando você joga para trás e quando você vem para frente. Deixa bem amplo, bem solto, relaxa o corpo. Respira. Pode fazer até um pouco mais devagar, que eu estou até meio um pouco acelerado. Pode diminuir um pouquinho o ritmo. Isso. Agora vamos fazer do outro lado. O que foi? Ó, foi lá, pode olhar. Gira o tronco e vai lá na frente, agora no joelho oposto, e volta e roda. Bem lento, solta o ar, relaxa o ombro, não é para levantar o ombro, é só o movimento do cotovelo e do tronco. Solta, puxa o ar e solta. Tem uma respiração bem tranquila. Aí, parou. O último dessa sériezinha, coloca a mão aqui, no topo da cabeça, e tomba para o lado. Mas não é tombar o corpo dessa forma, não. É tombar só um pouco, como se quisesse levar o cotovelo para baixo. Bem reto. Vai para o outro lado. Aqui nós estamos trabalhando bem essa parte das costelas aqui, ó. E o braço. Quem não conseguir ficar com o braço levantado, pode fazer com ele baixo. Vai fazer o efeito daqui, mas não tanto quanto o braço. Mas também serve. Não tem problema. E é lento. Percebe o movimento lá nas costas também. Eu falo de quantidade, mas eu mesmo acabo perdendo a contagem. Eu fico prestando atenção no movimento e esqueço de contar. Não é para forçar, é para ir dentro do seu limite. Se chegou aqui, começou a doer, tem que parar um pouquinho antes. Não tem necessidade da dor. Isso. Só mais uma de cada lado. Solta o braço, relaxa. Pode soltar mesmo o braço. Então, agora vamos para uma outra leva de exercícios. Agora vocês vão pegar aquela toalha que eu pedi para vocês se separarem. A toalha de banho ou de rosto. Eu peguei a toalha de banho, ela não é tão grossa, tá? Nós vamos dobrar no meio e depois vai ficar comprida assim, ó. Dobrar de novo, fica comprida. Aí nós vamos enrolar. Ó, vamos enrolar aqui dessa forma, tá? Eu vou abaixar agora a minha câmera aqui. Eu não vou conseguir acompanhar direito vendo vocês agora, não. E o Ana vai me dar um feedback, tá? Se vai dar para ver. Que eu vou abaixar aqui. Nós vamos colocar a toalha, deitar por cima da toalha, a toalha vai ficar nessa região aqui, ó. Tá? Debaixo do peito.
Então, eu vou deitar e vou ajeitando, porque nem sempre é fácil de ajeitar a toalha, não. Isso, está dando para ver, Joana? Então, não estou vendo mais, tá? Está perfeito. Tá. Agora, a toalha é um pouco incômodo. Se não conseguir abaixar a cabeça por causa da curvatura aqui da toalha, pode colocar alguma coisinha aqui, ó, para relaxar um pouco mais. Porque a toalha vai forçar nessa região torácica aqui, nas costas, região torácica, ela normalmente, quando ela está uma disfunção, que a gente chama, um certo bloqueio nas vértebras, a cervical, que é o pescoço, e a lombar, começam a trabalhar demais. E causam dores nessa região. Então, a gente tem que liberar essa parte torácica. Então, vocês podem esticar as pernas se quiserem, os braços também, solta o ar. Se ficar muito cômodo, pode dobrar as pernas, pode ficar na forma que vocês acharem melhor. E aqui nós vamos ficar 1 minuto nessa posição. Solta o ar, solta, relaxa o corpo todo. Não pode doer, vai ter um incômodo no início, tá? Fica um pouquinho, se começar a piorar alguma coisa, sai da posição, não mantém. Nem todo exercício é bom para todo mundo. Então, a gente tem que experimentar e ver se dá certo ou não. Puxa o ar e solta. Relaxa os ombros. Eu vou dobrar as pernas, que também estão muito. Não está confortável desse jeito. Já dá uma dobrada. Vou ficar aqui um pouquinho mais tempo. Vai sentindo o efeito da toalha lá nas costas. Qual é a sensação que vocês estão tendo? Para depois vocês me contarem. O joelho solta. Relaxa. Depois, como vocês podem fazer, vocês vão colocar o tempo necessário que o corpo está pedindo. Porque às vezes ele demora um pouquinho de tempo para relaxar. Mas depois que relaxa, também dá um alívio imenso. Puxa o ar, solta. Vamos tirar a toalha. Vamos deitar agora novamente. Ai, dá até alívio agora. Tirou a toalha para ter bom. Vamos entrelaçar novamente as mãos. Vamos fazer aquela primeira posição que a gente fez de colocar os dedos, a mão, debaixo da cabeça. Debaixo da cabeça, não, no pescoço. Ó, coloca a mão encaixadinha no pescoço, ó, todinha no pescoço. Os dedinhos vão ficar por baixo da cabeça. E o braço fica por baixo da orelha. Não sei se vai dar para ver como o meu braço está falando aí. Não sei se está dando para ver. Mas é aquela mesma posição do primeiro exercício. Só que dessa vez nós vamos girar a cabeça para o lado e para o outro. E vai ter aquela mesma pressãozinha lá debaixo da cabeça, a mesma pressão. Se tiver um lado que estiver sentindo mais dor do que o outro, mais incômodo, mais dor, você pode ir para esse lado e manter. Podemos ficar nesse lado 30 segundos, é o que eu vou fazer, tá? Quem não sentir nada, não sentir nem como nem dos dois lados, ou sentir os dois, pode continuar fazendo o movimento para lá e para cá do pescoço. Agora, relaxa os ombros, tá, gente? Relaxa os ombros, relaxa a coluna. É só mesmo o braço aqui apoiado, os dedos apoiados debaixo da cabeça e deixa todo o resto do corpo solto. E eu vou ficar aqui nessa posição, virada a cabeça para o lado esquerdo, que é o lado que está me incomodando nesse mais. Talvez vocês podem colocar a cabeça para lá, vai para cá, solta os ombros, puxa o ar.
E solta. Relaxa. Esse exercício hoje, feito de noite, vai dando dormir bem. Soltou o braço, relaxa. Isso. Agora nós vamos para um outro exercício. Vai colocar as mãos. Tem as costelas aqui na lateral, ó. Tem as costelas aqui. Nós vamos colocar a mão sobre as costelas. Vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Na hora que soltar pela boca, vai soprar, como se estivesse soprando mesmo, vai soprar o ar. Na hora que soprar o ar, vai apertar um pouquinho as mãos para dentro e para baixo ao mesmo tempo, como se fosse em direção ao umbigo. Então, na hora que então, vamos lá, ó, vou puxar o ar, puxei o ar. Aí sopra. Deixa o ar subir de novo. E sobe. Relaxa os ombros, tá? Não tem necessidade de ficar com o ombro tenso. É só usar um pouquinho a força da mão, que nem é grande também. Tá? Mas para variar, já perdi as contas. Agora, o último dessa sériezinha. Nós vamos colocar a mão aqui no peito, bem no peito mesmo. E colocar a outra mão por cima. Tanto faz qual mão que vai ficar embaixo. Só que faça isso por debaixo da blusa, na pele. Então, coloca a mão bem no meio do peito, entre o peito, e vai rodar para um lado a pele e para o outro lado a pele. Então, a mão vai estar assim, vai rodar a pele e rodar a pele. Ela não vai sair do lugar. A pele é que vai fazer esse movimento aqui. Apoia e roda a pele para um lado e roda para o outro. Solta os ombros, não lembre de soltar os ombros, não precisa de força, só ajeita. Um cachorrinho quer fazer parte daqui de qualquer jeito. Isso, solta, respira. E a gente está liberando essas tensões que a gente joga para as regiões, principalmente as tensões emocionais. E, tá bom, agora você sentar. Nós estamos descendo. A gente começou por aqui, agora já estamos aqui no tronco, agora já vamos começar para a parte de baixo. Tá? Agora, a outra série, nós vamos trabalhar o diafragma, que eu vou ficar um pouquinho jogado para vocês verem. Nós vamos trabalhar o diafragma, que é esse músculo da respiração, principal músculo da respiração. E ele vem aqui debaixo das costelas, é uma cúpula, né? E vai até aqui embaixo, na lombar, ele insere aqui mais ou menos. Então, ele pega toda essa região aqui. Quando o diafragma está tenso, pode influenciar na dor lombar lá atrás, justamente porque ele se insere lá. E como o diafragma é muito importante, não só para a respiração, mas para todo o outro controle. Para o movimento dos órgãos, é necessário que ele esteja todo livre para poder movimentar os órgãos embaixo.
A questão do refluxo. Então, o diafragma ele tem um orifício onde passa o esôfago, onde a gente come, que vai para o estômago, que é onde tem a válvula da questão da hérnia, né, que as pessoas têm um refluxo e tudo mais. Então, quando o diafragma está tenso, ele altera isso tudo. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem que ter refluxo, é muito importante que ela relaxe o diafragma, que faz toda a diferença, tá? Então, o diafragma ele é importante para muitas coisas, para dor, para muitas coisas. Então, o diafragma ele tem que estar sempre relaxado. Esse que a gente fez aqui, um pouco das costelas, já fez um pouco de relaxamento da parte do diafragma. Mas agora nós vamos trabalhar realmente o músculo em si, né? O músculo, não, a gente não põe a mão nele, mas na face que vai até o músculo. E depois nós vamos trabalhar nessa parte do intestino, nós vamos trabalhar com a mão dessa forma, debaixo da barriga, e depois um outro músculo aqui, que vai ser a mão na cintura, que a gente vai pegar o ossinho e colocar aqui. Eu estou mostrando em pé, que talvez seja mais fácil depois do que deitado, tá? São esses 3 movimentos agora que nós vamos fazer, essas 3 técnicas que nós vamos fazer agora para a região, liberar mais essa região de cá. Beleza? Então, eu vou deitar. Então, agora nós vamos fazer na terra, tá? Vou levantar aqui a blusa. O diafragma vem aqui da boca do estômago, que a gente chama da boca do estômago, e vai por baixo das costelas, ó, nessa região aqui. Então, nós vamos fazer um lado depois o outro primeiro. Então, vai colocar a mão aqui, vai a outra mão, outros dedos por cima dessa aqui, só para dar um apoiozinho, e vai passar o dedo por debaixo da costela até a parte lateral aqui, até onde vocês conseguirem. Olha, tem alguns pontos que são mais doloridos. Não é para apertar o músculo. Aqui tem o fígado, aqui tem os órgãos que são sensíveis. Então, não é apertar, é só um pouquinho e vai passar o dedo por debaixo das costelas. Não em cima da costela, tá? A costela acabou aqui, você vai por baixo. E vai ficar vermelho mesmo, tá? O objetivo realmente é que fique vermelho mesmo, que aumente a epidemia e aumentar a circulação nessa região. Respira, solta, deixa o corpo todo relaxado, relaxa os ombros, deixa só o braço aqui trabalhar. Eu não sei quanto a gente já fez, eu vou me perder sempre, então eu vou fazer um tanto e a gente passa para o outro lado. Eu fico prestando atenção no movimento, e aqui meu corpo está sentindo que eu esqueço de contar, que é o ideal, tá? Vocês façam sempre prestando atenção se tem algum ponto que está mais dolorido. Puxa o ar, solta, relaxa. E agora eu vou passar para o outro lado, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui a gente já pega mais o estômago. Às vezes, esse lado esquerdo ele é mais fácil, porque o fígado ali, ele parece que tensiona um pouquinho mais para região. Puxa o ar e solta. É sentindo mesmo, tá? Não é tão confortável, não. Pronto. Ela vai ficar vermelhinha, vai então vai ficar vermelhinha. Agora com a mão
em concha, como se você fosse, quando a gente cava na areia assim, ó, então essa posição aqui, você vai colocar essa região aqui, bem abaixo da barriga. Aqui tem um osso chamado pubis, é onde as pessoas fazem a abdominoplastia, a cesárea, é como se você quisesse segurar a barriga. Tem gente que não tem barriga, eu tenho a barriguinha aqui, ó, dá para segurar bem. Então, coloca a mão dessa forma, aperta um pouquinho para dentro, como se fosse levar a mão em direção ao chão, mas não é força, só um pouquinho. Depois puxa em direção ao umbigo. E aqui pode ser que a pessoa, se vocês sintam a pele vai puxar um pouquinho. Quem tem cirurgia e cicatriz, pode ser que puxe também um pouquinho a cicatriz. E pode ser que também sinta um pouquinho de dor internamente, por causa da tensão. Então, vai puxar e vai manter. Relaxa os ombros, nós vamos ficar um pouquinho de tempo aqui. E puxa o ar e solta. Lembrando que o incômodo vai ter. Mas dor, começar a sentir um pouquinho de dor, você vai liberar um pouquinho. Não precisa fazer tanta força para relaxar essa região. É só um pouco. Nem a pele precisa puxar tanto. É só um pouquinho. Puxa o ar e solta. Pode ser também que você não esteja sentindo nada, tudo bem. Nós vamos fazer assim mesmo que vai liberando as faces. Sempre a mão em concha. E a partir do momento que for soltando, você não precisa puxar mais não, tá? Você vai manter sempre a mesma força. Mesmo que ele vai resistir. E puxa o ar e solta. Relaxa a coluna. Deixa todo o corpo solto. Agora, o outro exercício. Lembra que eu falei para colocar a mão na cintura? Esses dedos aqui, ó, vão achar esse osso aqui na lateral. Ó, na cintura tem esse osso aqui. E vai fazer isso aqui com o dedo, ó, como se quisesse entrar dentro do osso. Essa região aqui pode ser que esteja bem dolorida. Então, vai apertar e vai manter um tempinho apertando. Relaxa os ombros, relaxa a coluna. Não é para morrer de dor. Se está um pouquinho sensível, se está demais, solta um pouquinho o dedo, diminui a força. Mas é necessário manter aqui. Vamos ficar aqui um pouquinho de tempo. Sempre puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Sente o corpo. Percebe se você apertar aqui, se a dor é só aqui ou se ela vai para outro lugar, se ela irradia para outro lugar. Se um lado está mais tenso do que o outro. E pode ir mexendo também, tá, gente? Ó, pode vir um pouquinho mais para cima. Opa, aqui está doendo mais do que aqui embaixo. Vai ser por aqui. Aí, se anda um pouquinho, acompanhando o osso. Ah, não, aqui está doendo mais. Pode manter. Tá? Vai verificando aonde que está mais tenso, onde está doendo. Por exemplo, no meu lado direito aqui, ó, nessa posição está doendo. Eu vou manter mais nele. Se eu não estiver sentindo dor do outro lado, eu posso até soltar a mão e ficar só onde está doendo. Não tem necessidade de ficar só por ficar. E relaxa. Então, nós vamos para uma outra sériezinha, que vai ser a última série de exercícios, de técnicas. Vai ser deitado de novo, tá? Agora vocês vão esticar uma perna, deixar a outra perna dobrada e fazer esse lado de cá primeiro. Deixar a perna dobrada com o pé apoiado no chão. Todo o resto do corpo relaxado. A força que nós vamos fazer agora vai ser com o pé contra o chão. Somente o pé contra o chão, mais nada do corpo você fazer força. Então, eu vou apertar o pé contra o chão e vai sentir, mas vocês vão perceber o que vai acontecer com o corpo de vocês.
Aí aperta e relaxa. E vê até onde esse movimento que está sendo gerado lá no pé, vai até onde no corpo. Depois vocês me falam. Ó, aperta o pé contra o chão e solta. Relaxa o corpo. Aperta e solta. E solta. Puxa o ar e solta. Não prende a respiração. Deixa o corpo todo solto. Pode continuar fazendo. Deixa o corpo todo solto. Só mais uma. Aperta e solta. Agora vamos fazer do outro lado. Vamos começar primeiro só apertando o pé contra o chão, só contra a cama, sem tombar o joelho, tá? Então, só aperta e solta. Repara de novo o que acontece com o seu corpo quando você aperta somente o pé. Solta o ar. Relaxa todo o corpo. Não prenda a respiração. Nunca. Apertou. E solta. Solta. Relaxa o corpo. Eu estou ficando até já mole já. Apertou. E solta. Uma outra coisa muito importante que eu não falei, e que eu não vou deixar de falar, é como que vocês levantam quando acordam? Vocês abrem os olhos, acordam e levantam. Igual eu brinco, que levanta igual o cavalo. Eu brinco que eu levanto porque o cavalo faz um lum, né? Ele não tem paciência, não. Ele levanta, lum. O importante é abrir os olhos, mas dar a espreguiçada, que agora seria perfeito depois desse exercício, dar aquela espreguiçada, comunicar ao corpo que você vai começar a fazer o movimento. Ele tem que começar. A gente estava dormindo naquela posição lá, um tempão na posição. Então, assim, você tem que mexer o corpo, dar uma alongada, esticada, e para depois levantar. Isso é importantíssimo. E a gente tem a mania de já bater a mão no despertador, já levantar e já vai correndo para fazer as atividades. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, gente, eu agradeço por estarem aqui nesse primeiro workshop, que é o objetivo justamente esclarecer as causas e mostrar que não é só alongamento e fortalecimento, que tem outras causas que estão dando a dor, não somente artrose e hernia de disco, que é o foco que as pessoas falam. Então, assim, esse é o objetivo, de mostrar que realmente essas técnicas de exercício melhoram o corpo como um todo. Esses exercícios de hoje fazem parte de um programa que eu tenho chamado Programa da Dor nas Costas ao Nível 21 Dias, que são mais de 60 técnicas e movimentos diferentes um do outro, onde você vai me acompanhar, nós vamos fazer juntos os exercícios e as técnicas, explicando detalhe por detalhe, e eu te garanto que pelo menos você vai ser aliviada da dor de 80% dela. E se você quiser dar continuidade ao tratamento, eu vou deixar o link do programa na descrição, você clica lá e vem fazer parte dessa comunidade. Inclusive, temos uma comunidade exclusiva para isso, onde você pode tirar todas as suas dúvidas.